Bom dia, lindona, tudo bem? 5 de novembro de 2025, primeira semana do mês de novembro desta primavera. O tempo passa, né? Você percebeu como o tempo passa? Pois é, né? Então é importante a gente evitar de protelar as coisas, né? O que tem que fazer, vamos fazer agora, porque o tempo passa e daqui a pouco não tem mais condições de fazer aquilo que a gente queria. Então é importante a gente, porque eu estava pensando, né? Às vezes a gente cria, né, uma energia para fazer determinadas coisas, tal, mas acontece alguma coisa, surge alguma coisa, a gente passa a perna na gente mesmo e toda aquela energia que a gente criou para fazer alguma coisa não acontece e essa energia muitas vezes acaba se depositando em algum órgão do nosso corpo, tá? E se isso for muito decorrente, pode ser início de algum desequilíbrio físico. Então, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Evitar protelar. E aceitando, né, gente? Pode dar certo, pode não dar. Isso, sabe, eu acho que vai depender muito do nosso caminhar. Porque a gente só quer fazer se vai dar certo, né? Ah, vai dar certo? Tá, então eu vou fazer. Mas a gente não tem essa certeza, não tem essa certeza de nada. Então, bom dia para você que está acordando agora, bom dia para você que está indo trabalhar, que já está se aprontando, né? Você que já está na rua, que você seja protegida de qualquer mal, que volte para casa protegida. Você que já está no coletivo, né? E que todos sejam abençoados dentro desse coletivo. Você que está voltando para casa porque trabalhou à noite, você que está dentro do teu carro e você que não conseguiu dormir por algum motivo. Eu sou a Sônia Beth, eu sou terapeuta e também bezendeira voluntária da Terra do Bugio. E por que eu enfatizo isso? Porque é cura, né, gente? E a gente precisa de cura. A gente precisa de cura, a gente precisa se voltar para alguma atividade onde a gente possa se ligar com energias mais elevadas, poder transmitir isso para outras pessoas em benefício da cura. Então vale a pena, vale a pena. Entre em contato com a Cris Benberg, e acho que ela tem um programa no Madrugada Astral, segunda-feira às 6 horas da manhã. Entre em contato e veja se é a sua praia, veja se é a sua praia. Eu acho que vale a pena, né? Eu acho que vale a pena, mas essa decisão é sua. Você está na Rádio Vibe Mundial 95,7 no nosso programa Madrugada Astral. Esse programa é gravado, graças a Deus eu tenho a colaboração do nosso Pichu Kiko, do Euri, lindo, maravilhoso. E muito obrigada, viu, Euri, por tudo. E se você quiser fazer alguma pergunta, entre em contato pelas redes sociais. Eu prefiro usar o YouTube, @SôniaSímbolos, para mim ficar mais fácil, tá? Então entre em contato se você não entendeu alguma coisa. Se você quiser alguma coisa, eu terei o máximo prazer de lhe atender. E se a gente está falando de cura, se a gente está falando de integração, a gente tem que chamar a nossa veinha, né? Nós temos que chamar a Namburoquê, nós temos que chamar o Obaloaiê, que nos ajudam, são energias de cura, são energias de reintegração, de recuperação. Então vamos lá, Salumbaranã, Atotô Baloaiê. Muito obrigado pela presença, muito obrigada por nos ajudar a emitir uma energia de tranquilidade, de paz, de saúde para todos aqueles que estão envolvidos no nosso programa, inclusive para mim mesma, né, gente? Porque eu comecei a fazer esse programa, a ter essa participação com relação à saúde, e graças a Deus apareceram duas questões graves, mais graves, que antes estavam escondidas e que eu não percebia. Então, antes que a coisa piore, graças a Deus que se apresentaram e eu posso tomar alguma atitude, né? Evitando complicações mais sérias no futuro. Então, eu vejo esse momento
com uma grande limpeza. Eu agradeço a todos, a Nanã, Baluaê, a todos aqueles, né, até mesmo a Mirana Gray, todos aqueles que estão trabalhando com saúde e que, de uma certa forma, eu fiz uma conexão. Eu agradeço a todos eles porque eu tenho certeza absoluta de que esse período que eu estou passando agora relacionado à saúde é um período de limpeza. É um período de limpeza, me preparando para uma outra situação, me preparando para uma outra fase da vida. Então, eu só tenho que agradecer. E a bênção de Nanã é uma bênção, né, da vida, né? Abençoa a nossa vida, abençoa o nosso coração, abençoa a nossa cabeça, corpo, espírito, né? E eu peço para que Nanã abençoe a todos aqueles que estão sintonizados no nosso programa. E quando você pedir a bênção de Nanã, acenda uma vela lilás. Acenda uma vela lilás. Eu, por exemplo, no benzimento, eu costumo, no meu benzimento, trazer as duas imagens de Nanã e de Obaluaê. E para eles eu acendo uma vela lilás para Nanã e uma vela branca e preta para Obaluaê, tá? E então, vale a pena, sabe? Vale a pena, agradeça, ofereça luz, tal e tudo mais, porque o resultado é alcançado. Lembrando, né, que o propósito do nosso programa é justamente esse, é procurar incentivar a cura, incentivar o equilíbrio e a integração. O equilíbrio vem da integração do lado masculino e do lado feminino da nossa personalidade, do masculino e do feminino sagrado, né, que existe em todos nós, sejamos homens ou mulheres, tá? Bom, hoje nós vamos comentar sobre a vibração astrológica do dia e lembrar Vivian Leigh. Você que nasceu no século passado, como eu, você deve ter assistido, como eu, o lendário filme E o Vento Levou, né? Um filme de 4 horas, gente. 4 horas. Um filme de 1930, se não me engano, de 1934. Eu não sei, eu sei que é um filme de 1934, acho, né? Deixa eu ver aqui, peraí. E 4 horas, gente. 1939 esse filme. 4 horas, né? Um filme muito lendário, um filme muito legal. E a Vivian Leigh, né, ela, aquela atriz linda, maravilhosa, que fez o papel da Scarlett O'Hara, né? E a Vivian Leigh, ela nasceu em 1913, o ano em que meu pai nasceu, e faleceu nova, viu? Faleceu com 54 anos em 1967. Faleceu nova. E então nós vamos prestigiar a Vivian Leigh porque ela nasceu em 1913, no dia 5 de novembro, né? Então vamos privilegiar essa atriz maravilhosa e tudo aquilo que a gente recebeu através dessa história, desse drama histórico e romântico de Vivian Leigh, de O Vento Levou, que foi escrito, adaptação de um livro, né? Que foi escrito por Margaret Mitchell, outra escorpiniana, tá? Outra escorpiniana. Então, acho que vale a pena a gente rever esse aspecto. Então, hoje, 5 de novembro de 2025, o dia amanhece às 5 horas e 21 minutos, com o Sol em Escorpião, a Lua em Escorpião e Mercúrio em Sagitário. E a nossa primeira providência de hoje é fazermos o contato com o Arcano 9, o Eremita, tá? Oferecer para nós mesmos um contato íntimo, um contato com a gente mesmo, para a gente poder perceber o que realmente nós queremos da nossa vida, tá? E é esse contato com a gente mesmo, ouvir o nosso coração. Se aparecer alguma vozinha na mente, né, que é uma voz de outras pessoas procurando nos influenciar com relação a isso,
deixe de lado, deixa passar essa vozinha, seja ela de quem for, e converse com a sua própria alma, tá? Converse com a sua própria alma para poder perceber o que realmente você quer da sua vida. O arcano 9, o eremita, nos tarôs geralmente aparece como um velho, né? Andando com um cajado na mão e também com uma luneta na mão. Então, ele está procurando alguma coisa, ele está andando devagar e procurando alguma coisa, iluminando alguma coisa, iluminando algo que está escuro, tá? E então, é com esse arquétipo que nós vamos entrar em contato. Vamos pegar ali uma luneta na nossa mão e vamos olhar para dentro da gente mesmo e vamos perceber o que a gente realmente quer da vida. O que a gente realmente quer fazer dessa vida. E depois é com a gente, né? Depois é ter coragem para concretizar o que realmente você quer, né? Porque é isso que traz felicidade. É isso que nos ajuda a entrar em contato com o poder superior e traz felicidade, porque, puxa, como é gostoso a gente sentir que a gente enfrentou uma dificuldade, que a gente enfrentou um obstáculo e que a gente conseguiu chegar onde a gente quer. Gente, essa sensação ninguém tira da gente, ninguém. Mas quando a gente desiste no meio do caminho, o que a gente acumula dentro da gente é uma sensação de fracasso, né? É aquela coisa, puxa vida, eu não consigo fazer isso, eu não consigo chegar lá. Então vamos persistir, nós estamos com o Sol em Escorpião, a Lua também em Escorpião, 2 signos do elemento fixos de persistência. Então vamos pegar essa energia do Sol e da Lua e vamos sim enfrentar as nossas dificuldades, tá? E este é um presente espiritual, esse contato com o arcano 9, o eremita, é um presente espiritual porque a Lua de Lua e Júpiter, de Lua em Júpiter, tá? Ambos fortes, astrologicamente falando. E às 10 horas da manhã, 10h19, nós temos o ápice da lua cheia no eixo Touro-Escorpião, tá bom? Que é, vamos dizer assim, uma lua cheia que ela vai pegar assim bem no meio, em questões sérias, em questões que mexe com todas as áreas da nossa vida. Se eu colocar essa lua cheia na árvore da vida, ela está num centro de força que fica bem no meio da árvore da vida, que seria basicamente aqui o nosso estômago, e que é um ponto de força, é um ponto de consciência que mexe tanto com as esferas superiores com as esferas inferiores, tá? Então mexe com tudo da nossa vida. E se a gente fizer essa meditação com Arcano 9, a gente então vai se fortalecer para vivenciar essa lua cheia, Touro e Escorpião no dia de hoje, né? A lua cheia ela representa o momento em que os frutos surgem. É o momento em que o que estava escondido aparece. É o momento de colheita. E pode ser que a gente goste ou não do fruto que surgiu, tá? Vai depender muito da caminhada. O que nós sabemos que a lua cheia é o momento em que opostos devem ser integrados. Devem fazer uma alquimia para a gente conseguir chegar a um equilíbrio, né? E seguir em frente nesse novo cenário que surge na nossa vida, porque a lua cheia vem, ela traz coisas que estavam escondidas e muda o palco, muda o cenário e a gente então começa aquele período de terminar o ciclo, de terminar o que foi iniciado há 15 dias atrás, tá? Então se prepare. Faça o contato
com o arcano 9. Faça o contato com esse arcano 9 e possivelmente você vai reconhecer alguma motivação que estava bem oculta. Ilumine essa sombra. Nós temos várias sombras, várias sombras. Algumas a gente não vê, mas as outras pessoas veem. Algumas sombras a gente não vê e as outras pessoas também não veem. Nós temos várias sombras dentro da gente. Então, aquela que surgiu, ilumine essa sombra. Procure se libertar de alguma dependência e ouça o seu coração para tomar uma decisão necessária, tá? E vamos em frente, vamos em frente. O que você pode usar também? Você pode usar nesse período, acima do seu umbigo, que é essa região, né? Uma pedra amarela, por exemplo, um jaspe amarelo, né? E pedir, né? Se conectar com aquela pedra, para se conectar com a confiança, o poder de se superar e acentuar a sua capacidade de concretização. Semana de lua cheia é uma semana do arquétipo da mãe, né? Momento, mulheres, de viver e agradecer pela menstruação. E muito propício, um período muito propício para se doar. Doar seu amor, a capacidade também de se conectar com a Mãe Terra, tá? Então, viva a lua cheia, que é um momento de plenitude e de colheita, tá? Então, vamos lá. Então, hoje, 5 de novembro de 2025, é o dia em que a gente pode relembrar a Vivian Leigh, né? E a Vivian Leigh, ela nasceu em 1913, o ano que meu pai nasceu. Ela é considerada uma atriz britânica, mas ela nasceu na Índia, né? Por quê? Porque houve um momento em que a Índia foi colônia da Inglaterra, né? E o pai dela, a família dela, saiu da Inglaterra e foi viver um período na Índia. Foi o período em que a Vivian Leigh nasceu. E depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, perdão, depois que terminou a Primeira Guerra Mundial, a família dela voltou para a Inglaterra. Então, a Vivian Leigh, ela é considerada uma atriz britânica, mas ela nasceu na Índia e faleceu em 1967. Ela nasceu em Escorpião, 5 de novembro de 1913, e morreu em Câncer, 8 de julho de 1967. Faleceu cedo, hein? Com 54 aninhos. A Vivian Leigh, ela ganhou 2 Oscars como melhor atriz, e o primeiro foi devido à sua atuação no filme O Vento Levou, tá? É um filme histórico que para quem, volto a dizer, quem nasceu no século passado deve ter assistido, porque foi um filme muito lendário. E a minha proposta é a seguinte: quando eu encontrei o mapa da Vivian Leigh, eu peguei e falei, puxa, me lembra Scarlett O'Hara, né? Então, que é a personagem principal do filme. Eu falei, então vamos ver, vamos fazer um exercício aí para verificar quais são os pontos em comum no mapa da Vivian Leigh e da Scarlett O'Hara, né? Vamos ver se a gente chega lá, tá? E Vivian Leigh, ela nasceu com o Sol em Escorpião, a Lua em Aquário, uma semana de Lua crescente, e o ascendente em Touro. Olha, Escorpião, Aquário, Touro, signos fixos, né? Signos que estabilizam o que já foi iniciado. E pessoas que nascem com essa trindade, Sol, Lua e ascendente em signos fixos, elas têm condições de ser pessoas bem tenazes, persistentes, resilientes,
que uma força muito grande de superar qualquer dificuldade e consegue, tá? Mas são pessoas que facilmente ultrapassam a fronteira da teimosia. Então, são pessoas que precisam reconhecer quando essa característica ela é positiva e quando ela é negativa. No sentido de que quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos dessa maneira de viver a vida, tá? E daí eu fico pensando, né? A Scarlett O'Hara, ela tinha esse perfil? Sim, ela tinha esse perfil, tá? A Scarlett O'Hara, ela era filha de fazendeiros, né? Que o negócio deles era algodão. Uma situação econômica e social bem estável e que foi totalmente devastada pela Guerra da Sucessão, que aconteceu nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos. E foram 16 anos de guerra, de destruição total e também de reconstrução. E nesse romance, né, e também no filme O Vento Levou, a Scarlett O'Hara, ela foi uma mulher com essa vibe muito importante para reconstruir a vida dessa família, porque eles perderam tudo. Então ela falava assim: com Deus por testemunha, não vão me derrotar. Vou sobreviver a tudo isso. E quando passar, nunca mais sentirei fome. Gente, é uma coisa assim que quando a gente ouve no filme até arrepia. Nunca mais sentirei fome, nem eu e nem a minha família. Mesmo que eu tenha que mentir, roubar, trapacear ou matar, com Deus por testemunha, nunca mais vou passar fome. Então, eu acho que essa frase, né, da Scarlett O'Hara no filme mostra, né, essa força que ela tem, essa força de signos fixos. O signo é fixo e traz essa energia, mas é bom deixar bem claro que nem sempre a pessoa consegue expressar essa energia, porque o mapa astrológico da pessoa é um sistema. E se a pessoa estiver com o pezinho ali na falta de confiança, na culpa, ela não vai permitir, ela mesma não permite que essa energia venha à tona. Então, essas características que eu estou trazendo é do signo. Se a pessoa conseguir manifestar essa energia, ótimo para ela. Mas nem sempre isso acontece, tá? E outra coisa legal, que o nosso tempo está terminando. A Vivian Leigh, ela nasceu com Lua e Urano no signo de Aquário, no meio do céu. Né? Que é uma combinação, minha filha, eletrificante. Né? Quem tem essa energia tem uma certa dificuldade, uma oscilosidade de emoções. E quem trabalhou com a Vivian Leigh diz que ela tinha distúrbio bipolar e era muito difícil trabalhar com ela. Muito difícil, devido a essa oscilação de humor, essa oscilação de uma pessoa totalmente previsível. Dá uma olhadinha na personalidade da Scarlett O'Hara e veja se a Scarlett O'Hara também não tinha essa questão de bipolaridade e de uma pessoa totalmente que não se podia, não dava para dizer, ela vai fazer isso ou vai fazer aquilo, entendeu? Totalmente imprevisível. Como o nosso trabalho, o nosso tempo é pouco, eu vou escrever alguma coisa sobre essa comparação e depois vocês pegam ali no @SôniaSímbolos ou @Madrugada Astral. Muito obrigada por todos, muito obrigada, Balaê, muito obrigada, Nanã, muito obrigada, Euri, e muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa. Muito obrigada, Vivian Leigh, muito obrigada por tudo e até o próximo programa. Até a próxima quarta-feira. Tchau.